Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Eu sou o professor Patrick Ricardo de Química e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma abordagem sobre as ligações químicas. Vou falar a introdução e segunda parte da nossa aula, do nosso vídeo, eu vou falar sobre as ligações iônicas. Depois, num próximo vídeo, que vocês vão ver na minha playlist, eu vou falar das ligações covalentes, beleza? Então, quando a gente pensa em ligações químicas, é importante destacar para vocês que os átomos eles são encontrados na natureza na forma de moléculas. Tá, Patrick, por que os átomos na natureza são encontrados na forma de moléculas? Porque eles tendem a se unir, E essa união entre eles os leva a atingir, a estabilidade química. Então, de novo, pensei em ligação química. Os átomos são encontrados na natureza na forma de moléculas. Por quê? Eles tendem a se unir, eles se unem com a finalidade de alcançar a estabilidade química. Show! Essa tal estabilidade química ela é explicada pela regra do octeto e do dueto. O que essa regra diz pra gente? Que os átomos eles tendem a ganhar, perder ou até mesmo compartilhar elétrons. Fazendo isso, eles vão alcançar a configuração eletrônica de um gás nobre mais próximo dele. Foi? Tranquilo? Tá, Patrick, mas por que de um gás nobre e não de qualquer outro átomo mais próximo dele? É de um gás nobre porque esse tal gás nobre ele apresenta inércia química, ou seja, estabilidade, ele já é estável. Por exemplo, aqui, o hidrogênio. Sabemos nós que o hidrogênio ele não é um gás nobre. Então, qual é a tendência dele? De copiar um gás nobre mais próximo dele. Observe o seguinte, o número atômico do hidrogênio é 1 e o hélio apresenta número atômico 2, ou seja, é o gás nobre mais próximo dele, de número atômico mais próximo dele. O que tem que acontecer com o hidrogênio para copiar a configuração eletrônica do hélio? Primeiro, o número atômico do hidrogênio é 1. Tomando ele no estado fundamental, o mesmo apresenta um próton e um elétron. Vou fazer a distribuição desse elétron. 1s1. Olha o hélio. O número atômico dele é 2. Tomando ele no estado fundamental, ele apresenta 2 prótons e 2 elétrons. Distribuição eletrônica do hélio. 1s2. Compare aqui as configurações eletrônicas, tanto do hidrogênio quanto do hélio. O que tem que acontecer com o hidrogênio para copiar a configuração eletrônica do hélio? Bem, ele precisa ganhar um elétron. Outro exemplo, eu tenho aqui o sódio, que é um elemento encontrado na família, no grupo dos metais alcalinos, família 1A ou grupo 1, e o neônio, que é o gás nobre mais próximo dele. Observe o seguinte, que o número atômico do sódio é 11. Tomando ele no estado fundamental, isso quer dizer que ele apresenta 11 prótons e 11 elétrons. O neônio tem número atômico 10. Tomando ele no estado fundamental, isso quer dizer que ele apresenta 10 prótons. E quantos elétrons? 10 também. Quero te lembrar o seguinte, quando eu falo em um átomo no estado fundamental ou um átomo no estado neutro, isso implica dizer que eles apresentam quantidades iguais de prótons e elétrons. Então, para o sódio, vou fazer a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Vou fazer a distribuição eletrônica do neônio. 1s2, 2s2, 2p6. Comparando essas configurações eletrônicas do sódio e do neônio, o que tem que acontecer com o sódio para ter a mesma configuração eletrônica do neônio, que é um gás nobre? Observem o seguinte,
a do distribuição eletrônica do sódio vai ter a 3s1 e a do neônio vai até a 2p6. Então, para o sódio copiar a configuração eletrônica do neônio, ele tem que perder um elétron. E para finalizar essa ideia de quem ganha, quem perde, a fim de copiar a configuração eletrônica de um gás nobre mais próximo, temos aqui o terceiro exemplo, que é do cloro e do argônio. O cloro é um elemento químico que a gente vai encontrar ele na família dos halogênios, família 7A ou grupo 17 da tabela de classificação periódica. E o argônio, tá? Ele é um elemento encontrado no grupo 18 ou na família 8A, ou seja, ele é um gás nobre. O que tem que acontecer com o cloro para copiar a configuração eletrônica do argônio? Primeiro, é importante, é necessário que a gente faça a distribuição eletrônica deles. O cloro tem número atômico, tá? 17. Logo, ele tem 17 prótons. No estado fundamental, como eu disse anteriormente, ou estado neutro, a quantidade de prótons e elétrons tem que ser igual. Então, ele também apresenta 17 elétrons. Vou fazer a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Olha aqui o argônio. O argônio de símbolo químico AR, tá? Ele apresenta número atômico 18. Logo, ele tem 18 prótons. E quantos elétrons? Tomando ele no estado fundamental ou neutro, que eu disse anteriormente, vou repetir aqui para vocês, quando eu penso em átomo neutro ou átomo no estado fundamental, é importante lembrar que a quantidade de prótons e elétrons são iguais, beleza? Então, se o número atômico dele é 18, ele tem 18 prótons e 18 elétrons. Vou fazer a distribuição eletrônica do argônio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Compara aqui a configuração eletrônica do cloro e do argônio. Observem o seguinte, que o cloro termina em 3p5 e o argônio em 3p6. O que tem que acontecer com o cloro para copiar a configuração eletrônica do argônio? Bem, ganhar um elétron. Tudo bem, gente? Tranquilo? Queridos alunos, para a gente finalizar essa nossa primeira aula sobre ligações químicas, vamos dar início aqui ao tópico ligações interatômicas, tá? É importante destacar para os senhores que as ligações do tipo interatômicas são interações de natureza elétrica que ocorrem entre os átomos. Então, quando eu pensar em ligações interatômicas, tá? São interações de natureza elétrica que ocorrem entre os átomos. Tá, Patrick, por que a natureza é elétrica? Observem o seguinte, nas ligações interatômicas, como o próprio nome diz, você vai ter a ligação entre átomos. E essas ligações entre os átomos vão ocorrer através de suas camadas de valência. Lembre que a camada de valência é a última camada da distribuição eletrônica de um átomo. Por isso, tá, que a gente afirma, que a gente diz que as ligações interatômicas são de natureza elétrica porque vão envolver o quê? Elétrons. E por que envolvem elétrons? Porque elas ocorrem nas camadas de valência. Ou seja, eles vão se unir, eles vão se ligar através da camada de valência. E quando eu penso em camada de valência, eu estou pensando em eletrosfera. Se eu penso em eletrosfera, ali eu tenho elétrons. Daí, mais uma vez, eu posso afirmar que as ligações interatômicas são interações de natureza elétrica que vão ocorrer entre os átomos. O primeiro tipo de ligação interatômica que a gente vai abordar é a ligação interatômica do tipo iônica, tá? Nós temos as iônicas, as covalentes e as metálicas. Nesse primeiro vídeo dessa nossa
playlist sobre ligações químicas, só vou fazer a abordagem das ligações iônicas, beleza? Então, a ligação iônica é uma ligação interatômica, ou seja, que vai ocorrer entre átomos pela transferência de elétrons. Ou seja, você vai ter um átomo perdendo elétron e o outro ganhando elétron. Ou seja, eu tenho a transferência do cara que perde para o cara que ganha. Desse modo, serão formados dois tipos de íon. O átomo que perde um elétron vai formar um íon positivo, denominado de cátion. E o cara que ganha elétron, tá? Vai formar um íon negativo, ou seja, um ânion. Então, eu tenho a formação de dois íons de carga opostas, um positivo e um negativo, que vão se atrair através de uma força. Força esta denominada de eletrostática. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Por exemplo, ligação entre sódio e cloro. Eu tenho aqui o sódio de símbolo químico Na, número atômico 11, e o cloro de símbolo químico Cl, número atômico 17. Bem, o que tem que acontecer com o sódio, tá? Para copiar a configuração eletrônica de um gás nobre mais próximo? Bem, o gás nobre mais próximo do sódio é o neônio de símbolo químico Ne, de número atômico 10. Vou fazer a distribuição eletrônica do sódio. Se ele tem número atômico 11 prótons, e em seu estado neutro, fundamental 11 elétrons. Então, eu fiz a distribuição, ó, 1s2, 2s2, 3s1. Neônio, 1s2, 2s2, 2p6. O que tem que acontecer com o sódio para copiar a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo dele, que é o neônio? Ele perde um elétron. Olha o cloro. O número atômico do cloro é 17, então ele apresenta 17 prótons e no estado neutro, 17 elétrons. Distribuição eletrônica desse cara. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Argônio, símbolo químico AR, número atômico 18. Beleza? Se ele tem número atômico 18, ele tem 18 prótons e no estado fundamental ou nêutron, 18 elétrons. Vou fazer a distribuição eletrônica desse cara. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, o que tem que acontecer com o cloro para copiar a configuração eletrônica do argônio? Ah, Patrick, ele tem que ganhar um elétron. Sim? Então, o sódio para se estabilizar perde um elétron e o cloro para se estabilizar ganha um elétron. Como o meu exemplo diz, ligação entre sódio e cloro. Eu tenho o sódio perdendo e o cloro ganhando. Então, o que vai acontecer nesse tipo de ligação? Vai acontecer a transferência de um elétron do sódio para o cloro. Tranquilo? Eu disse anteriormente que as ligações químicas elas ocorrem onde? Através das camadas de valência. As ligações químicas do tipo interatômicas, tá? Tranquilo? Então, vou identificar aqui a camada de valência do sódio. Observe que ele tem uma, duas, três camadas eletrônicas. Sua última camada chamada de camada de valência, que apresenta um elétron. Do cloro ele tem uma, duas, três camadas eletrônicas. Sua última camada é a camada de valência, que tem um total de 7 elétrons. A partir daí eu posso falar dos tipos de fórmula que eu vou ter na ligação iônica. Primeiro, fórmula eletrônica de Lewis. Na fórmula eletrônica de Lewis eu vou representar o sentido da transferência de elétron, que é do sódio um elétron. Lembrando que as ligações químicas do tipo interatômicas vão acontecer na camada de valência, ou seja, camada de valência do sódio, um elétron. Ele vai transferir um elétron para o cloro, que tem um total de 7 elétrons. Segundo tipo de representação é da atração eletrostática. O sódio, ao transferir um elétron, ele vai se transformar em um íon de carga positiva, mais um. E o cloro, ao receber um elétron, ele vai se transformar em um ânion, tá? De carga elétrica menos um. Então, o que vai acontecer entre esses íons? A atração denominada de eletrostática. E, por fim, eu posso representar a fórmula do composto iônico formado. Eu tenho um sódio doando um elétron para um cloro. Então, a fórmula do composto formado é NaCl. Beleza? Tranquilo? Para a gente finalizar nossa aula, é importante mostrar uma das principais propriedades dos compostos iônicos. Primeiro, em condições ambientes,
Sim? Ou seja, a 25 graus Celsius de temperatura e a 1 atm de pressão, os compostos iônicos eles vão ser encontrados no estado sólido. Devido à atração eletrostática entre os íons, os pontos de fusão e ebulição desses compostos serão elevados. E por fim, quando você tem um composto iônico em água, ou se você faz a fusão de um composto iônico, o que vai acontecer? Você vai ter íons livres, ou seja, no estado sólido eles estão agarrados, entre aspas. Em solução aquosa e no estado líquido, esses íons vão estar livres. E devido a essa mobilidade dos íons por eles estar livres, os compostos iônicos em solução aquosa ou no estado líquido, perdão, faltou aqui, ou no estado líquido, são bons condutores de corrente elétrica. Beleza, galera? Para finalizar, um bizu, Bizu do seu professor Patrick. As ligações iônicas, elas vão se dar entre metais e ametais ou entre metais e hidrogênio. Lembre-se que o metal tende a perder elétrons, sempre. E os ametais, a ganhar elétrons. Por que o metal tende a perder elétron e o ametal tende a ganhar elétron? Para copiar a configuração eletrônica de um gás nobre mais próximo. E por fim, também pode ocorrer entre o metal e o hidrogênio, como eu havia dito. O metal tende a perder elétron. E o hidrogênio, para se estabilizar, para copiar a configuração eletrônica do hélio, tende a ganhar. Então não esqueçam, ligações iônicas vão ocorrer entre o metal com um ametal ou entre o metal e o hidrogênio. Valeu, galera! Muito obrigado pela atenção de vocês. Se você gostou, deixe um like aí. Isso vai ser muito importante para o nosso canal crescer, Fiquem atentos que em breve vou estar lançando, a segunda parte, de ligações químicas que fala a respeito das ligações covalentes e metálicas. Beleza? Um abraço e muito obrigado pela atenção dos senhores.